Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Hoje a gente vai falar sobre os componentes do ambiente, os componentes vivos e não vivos, certo? Um ambiente ele é formado por esses dois componentes, aqueles que têm vida e aqueles que não têm vida. Vamos conhecer. Componentes não vivos do ambiente. Os componentes não vivos do ambiente são conhecidos como fatores abióticos. Então, o que não há vida, o componente que não há vida no ambiente, a gente chama de fator abiótico. Exemplos: o ar, a água, como está mostrando essa figura, a rocha também, a luz, a luminosidade. Então, esses são exemplos de fatores abióticos, que são componentes de um ambiente que não tem vida. Então, aquele que não tem vida no ambiente é um fator abiótico. O ar, a água, a rocha, a luz, a luminosidade. O ar tem vida? A água tem vida? A rocha tem vida? Não. Então eles são fatores abióticos. Então vamos lá. Resumindo. Os fatores abióticos são os componentes não vivos do ambiente. Por exemplo, o ar, a água, a rocha, a luz. E os componentes vivos do ambiente. Os componentes vivos são chamados de fatores bióticos, certo? E inclui todos os seres vivos do ambiente. Então, quais são os componentes vivos do ambiente? Por exemplo, as plantas, as árvores, eles são vivos, são seres vivos. Animais e o próprio ser humano são exemplos de fatores bióticos, certo? Então, um fator biótico é um componente vivo do ambiente. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês. Uma árvore, um lobo. Esse é o lobo-guará, que vai estar nas notas de R$200. Ali tem um cachorro, que ele também é um fator biótico. As aves, por exemplo, a arara é um fator biótico, porque ele tem vida, ele é um ser vivo. Os peixes também é um exemplo de um fator biótico. E os seres humanos. Então, tudo que tem vida no ambiente é um fator biótico. Então, vamos lá. Resumindo. Os fatores bióticos são os componentes vivos do ambiente. Certo? Por exemplo, os seres vivos, como as plantas, os animais e o próprio ser humano. Certo? Bactérias, fungos, todos são exemplos de seres vivos. Vamos lá, revisando. A gente viu que o ambiente é formado por dois tipos de componentes. Os fatores bióticos e abióticos. Os fatores bióticos são os componentes vivos do ambiente. E os fatores abióticos são os componentes não vivos do ambiente. Vamos observar essa figura. Quais são os fatores bióticos? Quais são os fatores bióticos aqui? São aqueles que têm vida. Então são quem? São o tubarão, os peixes, o cavalo marinho, a estrela do mar, os corais, as algas. Então são fatores bióticos que estão presentes nessa imagem. E os fatores abióticos? O que é que não tem vida aqui? A água, certo? A gente está vendo a luminosidade, a luz, as rochas, certo? Então são exemplos de fatores abióticos. E nessa imagem, quais são os fatores bióticos e abióticos? Pessoal, é bem legal essa relação dos componentes da vida, porque os componentes bióticos, os seres vivos, eles se relacionam com os abióticos, certo? Um precisa do outro. O ser vivo ele precisa da água, do ar, para poder respirar, no caso o oxigênio, certo? Então, eles se relacionam, certo? Os fatores bióticos e abióticos. Voltando, vamos observar essa imagem. Quais são os fatores bióticos? Tem que prestar atenção, são quem?
o urso, a gente tá vendo plantas, certo? E fatores abióticos, o ar, a água, a gente tá vendo um riachozinho ali, e as rochas, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.